O Jorginho não joga contra o Atlético Goianiense nessa sexta-feira, galera. É uma ausência sentida, porque é um jogador que faz articulação, faz a transição, cria bastante no meio campo. É um jogador, inclusive, que aparece tanto com assistências como com definição. É um homem que define na área também. E ele não joga. O Fabrício Daniel também não joga, está vetado. E o Fabinho continua entregue ao departamento médico. São 3 jogadores, eu acho que importantes no time do Sport, principalmente o Jorginho e o Fabinho. Mas aí, o Juan Xavier deve ir para o jogo. Porém, eu não tenho a confirmação se o Alan Ruiz e o João Peguilou seguiram com a delegação. Mas o Enderson Moreira elogiou bastante o Juan Xavier, que na minha opinião é um grande jogador, é um jogador muito talentoso, tem um futuro incrível, mas não é um jogador de articulação, de criação e de transição no meio. É um jogador mais de atacar o espaço. E eu acho que o Sport sente falta do Jorginho, mesmo ele sendo um jogador que oscila bastante. Eu vou dar números interessantes aqui do Jorginho, que é um jogador hoje preponderante para a equipe do Sport e para o esquema do técnico Enderson Moreira. Estava vendo, inclusive, né, quando o Sport jogou, perdeu e não jogou bem, né, com algumas partidas, o Jorginho não atuou. Por exemplo, contra o Novo Horizontino, o Jorginho não jogou, o Sport acabou empatando o jogo. Contra o CRB, o Jorginho não jogou, o Sport perdeu. Contra o Mirassol, o Jorginho não jogou, o Sport empatou. E no jogo contra a equipe do Criciúma, o Sport perdeu e o Jorginho entrou no decorrer do jogo. Não é que ele seja o cara do time do Sport, é porque o futebol ele exige, claro, um sistema de defesa forte, meio campo também de marcação forte, e meio campo criativo com transição e com amplitude e com jogo apoiado. E esse jogador hoje é o Jorginho no time do Sport. O Sport não tem outro jogador com essa característica, por isso que eu, né, acho que é um desfalque tanto para a equipe do Sport Clube do Recife nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Sport briga por liderança da competição, mas se perder não sai do G4 nessa rodada. Então é importante dizer isso. O Sport vai jogar em casa, próxima partida contra o Vitória da Bahia. Mas olha, escalação do Sport não está definida ainda, o técnico Enderson Moreira não definiu a escalação e passa por esse esquema, né? Eu, por exemplo, não gostei do Sport contra a equipe do Mirassol e ninguém gostou. Acho que nem o técnico Enderson Moreira. Então, repetir o mesmo esquema, acho que não é uma boa. Eu poderia utilizar 3 zagueiros, jogar como jogou diante da equipe do São Paulo na Copa do Brasil lá, que ganhou o jogo. Bom, pode ser uma opção. Entrar num 3-5-2. Pode ser essa opção aí, mas vamos aguardar. A expectativa minha era, eu já tinha falado aqui, inclusive no jogo passado contra o Mirassol, que o meu meio de transição, de ligação, é o Alan Ruiz. Eu não sei, mas pode ser que o técnico Enderson Moreira repita a mesma escalação diante da equipe do Atlético Goianiense, a equipe que jogou contra o Mirassol e acabou empatando na ilha. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu queria até que você, né, falasse aqui. Você acha que já está na hora de botar o argentino, o Alan Ruiz, ou você prefere o Juan Xavier? Ou você prefere que o Sport mude o esquema? Puxa o Wagner Love mais, ou puxa o Luciano Juba, coloca o Wagner Love na frente. E espero que o Luciano Juba esteja numa noite inspirada, que o jogo é 9h30 da noite da sexta-feira, e também o Edinho, né, na ponta direita, já que o Sport realmente precisou dele e não jogou nada. A verdade é essa. Foi um jogador que, aliás, o time do Sport como um todo diante do Mirassol não foi bem, com exceção de 2, o Juan, que entrou bem, o Juan Xavier, e o Wagner Love, que é um jogador que mantém um nível sem oscilar tanto. A propósito, né, a informação é de que o Sport disse que não foi procurado por nenhum clube oficialmente para negociação com o Wagner Love, mas pode, né, o Sport acha que pode ter um clube procurando o próprio Wagner Love. Bom, mas a gente aguarda, porque eu acho que o Wagner Love é muito profissional, um cara muito decente, muito correto, muito transparente e um cara que hoje é muito importante nesse time do Sport.
Esse QR Code é da Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Você aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo e receber a grana. Na hora, tudo muito rápido via Pix. E tem aqui um link na descrição. Se você quiser entrar, tem um link na descrição também, tá? Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Bet Nacional. Bom, o Sport, né, precisa voltar a vencer. Aliás, eu tenho falado aqui no canal, e algumas pessoas até comentam, Roberto, será que o Sport não começou a descer? Não. O Sport perdeu da equipe do CRB, e a gente viu como, né, o Sport estava sem 7 titulares, e também falhas individuais, né, do Igor Cariús e do goleiro Jordan. Nesse jogo contra o Mirassol, a equipe do Sport não foi uma equipe criativa, foi uma equipe que, apesar de ter tentado, mas a bola sempre ficava nos pés dos jogadores do Mirassol. O Mirassol não dá chutão, sai jogando, o goleiro participa. E isso, o Mirassol teve mais posse de bola do que o Sport. Mas o Mirassol não soube atacar o Sport. Esse é um ponto. Por quê? Porque o sistema defensivo do Sport é muito, muito bom. Tanto é que a bola não chega tão facilmente no goleiro do Sport, né? No Renan. Por quê? Porque o Sport tem hoje o Ronaldo Henrique na proteção de zaga, que é muito bom volante. Tem o Fábio Matheus, que também protege, também aparece mais na frente. Tem o Rafael Thierry e o Sabino, que para mim é a melhor dupla de zaga da Série B. E assim, tem o Everton, tem o Eduardo na direita, tem o Cariús, tem o Filipinho na esquerda. Enfim, o time do Sport é um time hoje compacto. Um time que tem transição, que tem marcação e que é um time que já tem conjunto. Então, por esse aspecto, pesa bastante. Bom, o Jorginho não joga. O Juan Xavier pode ser opção, porque foi inclusive elogiado pelo técnico Anderson Moreira. Pode ser que ele repita a mesma formação e acabe dando certo, né? Porque às vezes você erra numa variável. Você coloca o time, mas a variável não funcionou daquela maneira com esse time. Então, às vezes até espelha bastante a formação do seu time com o seu adversário. No caso do Atlético Goianiense, que vem embaixo, inclusive, né, tá em crise lá porque demitiu o Valentim lá, que era o técnico, está no processo de mudança de técnico e tal. É uma equipe que tem um maior investimento para a Série B. É uma equipe que tem hoje uma folha de 3 milhões, cara. É muito dinheiro. E aí é uma equipe que eu estava apostando que ia brigar por título também por G4. Está na parte de baixo da tabela. E aí o Sport tem que saber tirar proveito dessa situação, ser inteligente, jogar nos erros da equipe, mas se for um time reativo, ser um time reativo de forma com transição rápida e com ligação o tempo todo. Eu falo sempre no Alan Ruiz e não sei a condição física dele, do Peglow também, mas são dois jogadores que estão querendo aparecer no mercado, principalmente o argentino que estava fora do país, que tem essa vontade, já jogou no Grêmio, sabe o que é o futebol brasileiro, e acho que ele está vendo no Sport a grande possibilidade, uma equipe que vai subir, uma equipe que vai para a Série A, uma equipe que pode brigar por título e a oportunidade dele entrar no time. Não sei se agora, aliás, como eu falei, eu não tenho essa informação se os dois viajaram com a delegação. A delegação já foi para Goiânia para o jogo lá contra o Atlético Goianiense. Mas eu, pelo menos no banco, colocaria o argentino para ele já ir sentindo o clima desse time do Sport. O Wagner Love é um cara diferenciado, inclusive é um cara que participa com os mais jovens. E esse ponto a gente tem que reconhecer o trabalho que é feito e o profissionalismo do seu Vavá, né? Como chama o Ricardo Rocha, chama ele de seu Vavá. Mas é preciso que o Sport tenha uma atenção. A gente sabe que vai ter altos e baixos, vai oscilar durante a competição, mas que seja mínimo, oscilação mínima. E não para descer a ladeira, porque se você começa bem, começa a descer a ladeira, cria problema para você voltar e para você novamente ganhar essa credibilidade do torcedor. Porque o torcedor do Sport vive em lua de mel com o time. Mesmo com o empate, que teve um sabor de derrota para o Sport, e o torcedor, segundo o técnico Anderson Moreira, está mal acostumado, esse aspecto é interessante. Essa lua de mel do time, né, a Ilha do Amor, esse clima favorável à equipe do Sport e ao time, eu acho que tem que ser tirado proveito desse momento que o Sport está vivendo. E penso eu
que com essa partida, aliás, detalhe que eu estava vendo aqui, que o Sport desde 2012 que não vence o Atlético Goianiense lá. Então tá na hora de quebrar esse tabu. São 11 anos, então tá na hora de quebrar esse tabu. Então o Sport vai em busca dessa vitória para, quem sabe, brigar pela liderança da competição, sim senhor, por que não? O Sport agora está com o mesmo número de jogos de todos os clubes. Aliás, vai abrir a rodada, é bom que se liga. Tem jogo nessa quinta, mas o Sport abre a rodada também na sexta-feira, porque os jogos acontecem todos, na maioria, no sábado e também no domingo. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, muito importante a sua participação, desde já eu agradeço. Valeu, galera, fica na paz de Deus. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu, tchau, valeu.